Olá! Que frio hoje, meu Deus! Vamos falar de alta performance hoje, né? Para impactar esse frio, para deixar a gente mais quente, né? Caloroso, cheio de ação. Então, alta performance para que realmente a gente tenha, né, essa alegria de realizar, de buscar o resultado, né? O que a gente pode fazer, né, nesse momento? Quais as nossas metas? O que a gente pode alcançar? O que mais eu posso fazer? Que mais que é possível. Então, muito bem-vindos essa noite. Luciana Moraes, dos Empresários da Felicidade. A gente traz um assunto para as empresas, um assunto para gestores, um assunto que pode, tanto analista como consultor, ou seja, ele é muito amplo dentro da empresa, ele é muito amplo dentro do seu negócio, tá? Então, que a gente tenha alta performance em qualquer atividade que a gente faça. Isso é importante, que a gente tenha esse olhar. Olá, Dê, seja bem-vinda, tudo bem? Então não importa qual atividade, o importante é que você tenha um olhar de como eu posso fazer melhor, o que mais que é possível, né? E quando a gente faz isso, a gente deixa de olhar para trás, a gente deixa de procrastinar, a gente começa a ter o poder da ação, a gente começa a ter ação e reação levando a gente para o resultado, levando a gente para que a gente alcance o nosso melhor, né, a nossa melhor performance. Então, para aumentar a produtividade, é importante que a gente tenha essa postura de que mais eu posso fazer, o que mais que é possível, tá bom? Então, é importante que a gente muitas empresas hoje elas falam, né, da consultoria ágil. Não sei se você já ouviu falar, mas a consultoria ágil ela traz situações, ela traz, né, vamos dizer, dinâmicas, metodologias para que realmente a gente busque aumento da produtividade, para que realmente a gente conquiste um espaço, né, num nível superior dentro das empresas. E como é que faz isso? Faz através de processos, faz através de revisão, faz através das pessoas, né? Isso, pois é através das pessoas que a gente conquista, né, o nosso resultado. E com toda essa metodologia, né, principalmente a ágil, muito falada hoje, né, que a gente tem um olhar de, né, alcançar realmente o nosso melhor, o nosso máximo, né, a gente tem que ter um olhar para as pessoas. Não adianta a gente colocar somente, né, a meta, o objetivo, a pressão. A gente precisa estar junto, a gente precisa ser um líder. E aqui a gente fala o líder de alta performance. O líder de alta performance é aquela pessoa que ajuda a equipe a ter alta performance. Não adianta o líder seguir sozinho, né? Ele tem que dar apoio, ele tem que atender às necessidades daquela equipe. Então, para a gente ter um líder de alta performance, a gente está falando de um líder servidor ou de um líder coaching, como muito ele é conhecido hoje, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar. Como gerar esse resultado de uma forma, né, otimizada, em menor tempo. Então, que a gente possa levar, né, essa disciplina, essa organização do líder para a nossa equipe, para o nosso time. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Então, é importante que a gente tenha isso, esse olhar de o que mais eu posso fazer pelo meu time? Como eu posso fazer isso? Então, muitas vezes quando eu falo assim essa frase, parece que o líder, ele é um líder isolado. Não! Que ele leve isso para a equipe, que ele seja, né, compartilhado. Aquele líder, né, horizontal que a gente fala é importante. A gente tem 4 estilos de liderança, né? E uma delas, ela é bem forte nesse sentido, mas o ideal é que a gente tenha o equilíbrio, não só um líder, aquele líder, né, mais amigo, mas que também a gente tenha aquele líder objetivo, que vai buscar o resultado, que vai buscar a meta. Esse líder também é importante, porque ele engaja a equipe, né, a alcançar de uma forma rápida, objetiva, sem muito blá blá blá, sem muita perda de tempo, como diz o outro tipo de líder, né? Então é importante que a gente tenha o equilíbrio. Seja bem-vindo! Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio. Os 4 tipos de liderança são importantes e cada um tem o seu estilo. Importante que a gente conheça o estilo do nosso líder. Para quê, Lu? Para que a gente possa fazer a melhor forma de comunicação, para que a gente possa com que ele entenda o que a gente comunica ou o que ele comunica. Quando você sabe o estilo daquele líder, você consegue entendê-lo melhor. Ou muitas vezes você já até prevê o que ele vai fazer, tá? Então, quando a gente fala de um líder de alta performance, nós estamos falando de um líder
como um todo. Nesse conjunto de líderes que a gente colocou aqui, dos 4 estilos, a gente está falando de um líder como um todo. Não tem o melhor, não tem o pior, tem aquele líder que olha para o resultado, tem aquele líder que olha para o time. É desses 2 que a gente precisa. A gente precisa unificar esses 2 líderes para que realmente a gente tenha um líder de alta performance, um líder, né, que dê exemplos, que engaja a equipe, que fala, vamos, a gente está junto, né? Mas que também coloque lá a meta para eles alcançarem. E quando isso se realiza, quando essa meta é alcançada, é muita comemoração, é muita alegria. Então a gente precisa realmente ter esse passo a passo, né? Fazer, preparar, né? Realizar e comemorar. Sim, é importante que a gente tenha isso, né? A fase da comemoração, ela concretiza, né, o fechamento daquele trabalho. Olha que interessante. E por outro lado, é um reconhecimento. Então é importante que a gente tenha isso. É como se fosse um hábito da gente ter no fechamento dos nossos projetos, né? É importante a gente ter essa habilidade, tá? Uma atenção, né? Existem hábitos positivos e hábitos negativos. O líder de alta performance, preste atenção no seu líder ou se você é um líder. O líder de alta performance, ele é um líder que na maioria das vezes os hábitos são positivos. Por isso que eu coloquei como os exemplos. Muitas vezes é igual filho. Não adianta você falar, né? Mas se você mostra com exemplo hoje, com exemplo amanhã, você vai ver o seu filho fazendo a mesma coisa daqui a alguns dias. Então é importante que a gente tenha esses exemplos de um líder, né, de um líder de alta performance, porque aquilo registra no colaborador, aquilo registra de uma forma que ele vai levar para o resto da vida. Eu mesmo tenho N casos, né, de líderes que eu tive e que realmente tem situações que eu carrego comigo. Por quê? Porque foram importantes para mim, porque eu admirei, porque eu aprovei. Então é isso que eu quero para mim, isso eu carrego comigo, porque eu aprovei. Então é legal isso, que a gente tenha esses exemplos que a gente carrega, né, na nossa prática, no nosso desenvolvimento profissional, tá? Então, quanto menos tempo, melhor, mas qualidade de vida também é importante. Então a gente tem que ter o equilíbrio nas nossas ações, né, de um líder, porque quando a gente fala alta performance, nós estamos falando geralmente de resultado, mas um líder, ele tem um olhar para equipe, então a gente tem que ter o equilíbrio da alta performance com qualidade de vida, né, o resultado da empresa, felicidade no trabalho. Então tudo isso merece um planejamento. Não adianta a gente sair fazendo, né, qualquer coisa e sai e olha, faz isso hoje para tentar, amanhã faz aquilo. Não é assim. Então é importante, né? A gente coloca até aqui, eu gosto de colocar, menos é mais. A gente, como consultor, a gente tem esse hábito e isso é importante, é uma dica gigante para consultor. Menos é mais. Você precisa ter foco, você precisa entender o que você quer, o que você vai entregar para o seu cliente. E isso é muito legal, não adianta você querer resolver a vida dele. Olá, tudo bem, Conceição? Seja bem-vinda. Então é importante, não adianta a gente resolver a vida do cliente como um todo. A gente precisa identificar o que realmente ele precisa, o que a gente consegue entregar de forma rápida, objetiva, que a gente foi contratado. Porque muitas vezes o consultor, ele está dentro da empresa e aí começa a surgir problema aqui, começa a surgir problema ali, e ele com a boa intenção, ele vai querendo resolver, né? E isso é um pecado, porque na realidade ele se enrola todo. A gente tem boa intenção, né? Só que a gente precisa ter um olhar para depois. Então, se a gente se comprometeu com o cliente, seja, né, um atendimento específico, ou seja, dentro de empresa, a gente precisa entregar de forma efetiva, até surpreendendo o cliente em cima do que você fez. E para isso é foco, é disciplina, é organização, né? E aí, Luciana, como que eu faço? Eu deixo o resto para depois? Então, se ele tem mais problemas, se eu identifico situações graves na empresa, então isso é muito relevante. Você tem 2 opções. As 2 você vai levar para o sponsor, vai dividir com ele, né, a gravidade da situação, ou você vai incluir nesse projeto, né, mas com uma forma de uma comunicação clara, consciente, né, de todos, ou que você vai fazer um projeto posterior. Então, quando a gente fala que menos é mais, é isso.
é que você tem realmente um olhar focado e é aquilo que você vai entregar. Da melhor forma, né? Efetiva, excelente, superando expectativas, mas é aquilo que você combinou, é aquilo que você vai entregar. Agora, se coisas no caminho surgirem, aí a gente tem um outro alinhamento. Ou fica para depois, ou a gente inclui no projeto e aí faz um novo cronograma, uma nova agenda, né? Então tudo isso é importante a gente ter uma comunicação clara para identificar e não ter erro, tá? Porque às vezes a gente quer, e é muito comum isso, a gente quer ajudar e a gente não consegue atender as nossas expectativas e as expectativas do cliente no final, né? Por quê? Porque a gente teve que ampliar, né, o tamanho do projeto. Existe até um cliente recente que ele tinha um problema de telefonia e não estava mapeado isso na minha consultoria. E Lu, como é que faz? Pois ali barrava tudo. Eu tive que falar com o sponsor e falou assim, olha, você me permite atuar nessa área, né? E tudo parou para a gente realmente resolver isso. Senão, a gente não teria sucesso, né, no nosso projeto. Então, a gente teve uma pausa, resolvemos um problema grave para depois a gente retomar. Então, tudo isso foi alinhado, expectativas, né, muito superiores do que a gente imaginou. Por quê? Porque a gente teve essa atitude honesta, clara, transparente, de resolver o que era mais importante, mas também de entender que a gente tinha algo para entregar e a gente não podia fugir daquilo, tá bom? Então isso é muito legal. Quando a gente fala em alta performance, a gente fala de se doar, de dar o melhor. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, que a alta performance está vinculada à organização, a foco, né, e à disciplina. Então, cuidado aí com esse jeitinho nosso de querer ajudar, que a gente vai longe e aí o projeto nunca acaba, né? E aí o nosso cronograma estoura. Então já começa, né, não tendo um final feliz. Então é importante que a gente saiba driblar essa situação de outro jeito, tá bom? Benefícios, né, de alta performance. Então um líder de alta performance, ele tem esse olhar, né, de realizar mais em menos tempo. Perfeito, tá tudo certo. Ele é mais organizado. Ele precisa ser mais organizado, ele olha de uma forma mais ampla, ele vence a procrastinação, ele não deixa nada para depois. Vamos lá, vamos resolver, gente. O gente é tamo junto, então isso é importante. Então esse líder de alta performance, ele vai, ele realiza, ele não procrastina, nem pensar em deixar para depois, que é aquele estilo que eu comentei do líder objetivo. Então isso ele carrega, é importante na alta performance, né? Ele até engaja a equipe nesse todo, né? Nesse movimento. Então, quando a gente fala de outro cenário de eficiência, né? Priorizar situações, esse é o líder objetivo, né? Que a gente carrega na alta performance. E aí vem o outro líder, né? Aquele que coloca a equipe em tudo e aí engaja todo mundo para poder juntos alcançar o melhor resultado, juntos com exemplo, com organização, com planejamento, poder alcançar o melhor resultado. E lembra que eu falei dos exemplos? Esse líder que deixa bons exemplos, que dá bons exemplos, ele desenvolve hábitos. Ele desenvolve hábitos positivos na equipe. Para refletir sobre isso. Como é importante. Quando você tem um hábito, tá todo mundo te olhando, tá todo mundo analisando. Pensa, você é o líder de um projeto, ou você é líder de uma área, a todo momento estão te olhando. Então, tudo que você faz tem que ter um olhar, tem que ter um final positivo, tem que ter uma mensagem positiva. Então, isso que é legal, que a gente faça isso para manter o estímulo da equipe, para manter o nível alto da equipe, o exemplo. Olha, aqui a gente trabalha bem, aqui a gente trabalha no nível alto, no nível superior. Então, aqui a gente não tem essa coisa de meio jeitinho, não. Aqui a gente vai, aqui a gente realiza, aqui a gente ajuda, aqui a gente transforma. Né? Então isso que é importante, o líder ele tem essa visão, né, uma visão de profundidade, mas ao mesmo tempo é uma visão ampla, tá? Não sei se vocês conseguem me entender, ele fica fora, ele consegue ver o todo, mas ao mesmo tempo ele está entendendo tudo o que está acontecendo. Então esse é o líder de alta performance, né? Trazendo essas duas, vamos dizer, essas duas habilidades, né? A parte de resultado e a parte das pessoas. Isso faz uma diferença gigante no final, no resultado, né? E cada vez mais nesse mundo digital a gente precisa ter essa, né, essa ligação, essa transparência. É tudo muito rápido. Se você não consegue, né, fazer isso de uma forma rápida, né, principalmente trazendo metodologia ágil, tal, transformando as empresas, transformando as pessoas que estão lá, né, você não consegue ter controle, você não consegue saber em que momento que você está no seu projeto,
gerenciar as tarefas, tudo isso é importante, a gestão do tempo para entregar o projeto no momento certo. Então, tudo isso faz parte do controle da organização do líder de alta performance. E a gente fala de liderança de alta performance, como eu coloquei, importante em todas as atividades. Lembrando que ele tem um olhar objetivo para a realização, um olhar objetivo para o final, para a entrega, um olhar para meta objetivo. Então, tudo isso é o nosso líder objetivo, né, que a gente traz em paralelo com o líder, né, de gestão, o líder de pessoas, o líder de tamo junto. Então, esses dois, eles têm que caminhar muito próximo para que realmente a gente tenha essa alta performance. Isso em todos os projetos, tá? Então, excesso de informação, desperdício, está totalmente fora do líder de alta performance. Ele não tem isso, ele é objetivo, ele é rápido. Então a gente precisa ter isso, né? Nada de desperdício, nada de tempo desperdiçado. A gente faz coisas que realmente têm valor, a gente agrega. Então olha a diferença, como é que sente uma equipe, né, de um líder que agrega, que está junto, que traz sempre algo positivo, que traz desenvolvimento para a equipe, tá? Então isso é importante que a gente tenha isso como um olhar, uma atenção de performance. Como que você está atuando? Como é que você está vendo o seu cliente? Né? Como que você quer ver a sua equipe? Ou que a sua equipe te veja? Importante que a gente tenha, né? Um dos pontos que me fez agora recordar e a trazer para cá é a gente ter atenção plena no que a gente faz. Né? Quando a gente tem esse momento presente aqui incorporado, você faz tudo mais de uma forma de entrega. Então você faz muito mais para o seu colaborador. Você está lá e o seu ouvir é muito importante para ele. A sua entrega do ouvir, na hora que você dá o retorno para ele, pode ser pequena, pode ser mínima, mas aquele momento que você ouviu o colaborador e que você fez um fechamento, valeu o dia dele. Ou então valeu o mês, valeu o tempo todo que ele está lá com você. Então é importante, às vezes, a gente se colocar naquele momento pleno, naquele momento presente, para que realmente a gente tenha, né, uma atuação de entrega, tá? A gente trabalha com pessoas, então todo momento isso é importante. Se você estiver muito em planejamento, tal, você tem que voltar para o seu momento presente, tá? Isso é um dos hábitos que a gente tem que se atentar, porque a gente fica mais no passado, a gente fica mais no futuro, ou seja, vi de meta anterior, né, versus meta que a gente tem que alcançar. Então, cadê o presente? Não, é no presente que a gente tem que realizar. Então, bora pensar nele, bora fazer acontecer dentro, né, do que a gente tem hoje, né, E é importante a gente ter clareza, né? A gente fala de diagnósticos, né, de hábitos. O que as pessoas fazem? Como que elas mantêm esses hábitos? Então, quando você estiver com uma equipe nova, alguma coisa nesse sentido, ouve bastante, escute cada um deles, é importante. E aí você vai identificar os hábitos daquela equipe, os hábitos de cada um, às vezes hábitos do passado que existem há anos, né? E isso vai fazer com que você possa identificar qual o passo que você tem que tomar, né? A atitude que você tem que tomar a partir de agora, qual o próximo passo que você vai ter que dar, para que realmente mude, né, esse hábito negativo para um hábito positivo. A gente tem situações de hábitos ruins muito sérios dentro das empresas. E isso não é de agora, a gente carrega, porque a gente tem aquela liderança, às vezes, muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa do novo. Muitas vezes, até as pessoas precisam do novo. Um job rotation, alguma coisa que movimenta, que faz as pessoas pensarem diferente. Então, isso é relevante, tá? Então, que a gente tenha isso como um dos pontos de atuação. O líder de alta performance, ele está sempre no novo. Ele não está sempre naquela mesmice, ele sempre quer inovação, ele sempre quer entregar algo que realmente seja positivo para todo mundo. E isso envolve inovação, envolve o que mais que eu posso fazer melhor, envolve o que mais que é possível, como eu posso melhorar isso, né? Essas são as palavras de um líder, né? E de um líder de alta performance, de um líder consciente do que ele tem que fazer, do papel dele. A gente tem o poder das pequenas ações. A gente fala, mas aqui é um exemplo. Quando a gente fala de pequenas ações, a gente está falando daquele cara, daquele líder, né? Daquele que chega junto, que cumprimenta, né? Parece que não é importante, mas é. Então, se atente às suas pequenas ações. Se atente como que você está atuando hoje. Como é que você faz isso de uma forma, né, que você entende, você sente a reação.
Porque são nas pequenas ações que às vezes você tem, vamos dizer, a fidelidade das pessoas com você. Você tem a pessoa dedicada, né, entregue para somar, para ir com você até o final, do seu objetivo, né, do seu propósito. Então, se atente como você está nas suas pequenas ações do seu dia. A gente inclui aqui, às vezes, até uma troca de olhar, às vezes, um sorriso na passagem, né? Então, tem muita situação que aqui faz uma diferença enorme. E quando a gente está fazendo essas coisas de o corpo fala, né, que a gente comenta, que é um sorriso, que é uma troca, né, na passagem, ou um bom dia quando chega e etc. Tudo isso é importante, porque são as pequenas ações, as trocas de informações, né, informais, que muitas vezes somam ali para aquela equipe engajada, aquela equipe comprometida. Então, um líder que não olha para a pessoa, um líder que não tem tempo para o colaborador, esse realmente ele tem problema, a equipe vai ter problema também, né? Então, aqui a gente tem que olhar quais as ações que a gente precisa para alcançar as metas, né? As pessoas felizes com a gente, engajadas, mas as pequenas ações, elas são fundamentais, tá? Então, mente organizada, né? Então, tudo aqui de uma forma equilibrada. Lembra que eu falei? Nada muito estilo objetivo, nem aquele muito emocional. A gente precisa do equilíbrio, que aí você sim vai chegar no seu líder de alta performance, né? Com foco, disciplina, organização. E olha que legal, né? Eu li, acho que hoje mesmo, disciplina traz liberdade. Reflita sobre isso, né? É muito interessante. Por que disciplina traz liberdade, né? Então, quando a gente traz, né, aquela situação mais organizada, controlada, você tem liberdade de você poder pensar em outra coisa. Quando você está naquele montaréu de situação que você não sabe para onde correr, você não consegue sair dali, né? Então, um líder, esse líder, né, que é o líder coaching, que é o líder servidor, o líder objetivo, organizado, né, com olhar para as pessoas, com olhar no objetivo, ele é organizado. E esse líder, ele é um líder de alta performance. Esse líder é um líder que cresce. Esse líder, ele segue de uma maneira positiva, tanto para a empresa como para a equipe, e ele subindo, a equipe sobe também. Então, ele não é um líder, né, que simplesmente pensa nele. Não. Quando ele fala assim, eu quero alcançar o meu resultado, o resultado da equipe, é porque ele quer por todos. Ele quer alcançar para que todo mundo cresça com ele. Então, esse é um olhar de liderança, né? E quando a gente fala de exemplo, esse é um dos cases, esse é um dos momentos, quando ele fala assim, nós conseguimos, olha onde a gente chegou, olha como a gente pode. E o que mais que a gente consegue, né? O que mais que a gente consegue depois disso? Porque quando a gente recebe, quando a gente tem aquele reconhecimento, né? Aquela coisa gostosa, a equipe fica muito engajada, a equipe fala assim, nossa, nós podemos mais, né? Então, que a gente traga essa sensação desse líder engajamento, desse líder alta performance dentro da gente. Imagine que a gente não precisa ser um gerente ou um empresário, a gente pode ser um líder de alta performance em tudo que a gente faz, em todas as atividades. Seja objetivo, tenha um olhar para as pessoas, né? Seja claro, identifique onde você quer chegar, né? Quando a gente fala de liderança, é pelo exemplo. Qual exemplo você está dando ali com as pessoas à sua volta, né? Então é muito legal quando a gente tem um olhar no todo, um olhar que envolve resultado de forma satisfatória, não só para você, mas para todos que estão à sua volta, mas aquela qualidade de vida, aquela felicidade, né? Tamo junto, que é bom para você, é importante para mim, tá? Então, gente, muito obrigada. Nosso papo hoje muito gostoso, falando de liderança, falando daquela pessoa que está lá como exemplo, te ajudando a você performar. Porque o líder servidor é aquele líder que atende às suas necessidades, que te desenvolve, que te apoia para você ter alta performance, para você se desenvolver. Então, o que você está fazendo como líder de alta performance, né? Como líder servidor? Qual é a sua atitude perante o próximo? É muito legal a gente trazer e a gente entender o que a gente pode fazer, né? O nosso papel. Então, é muito gratificante quando a gente consegue ter um olhar e falar assim, nossa, eu consigo, isso eu posso fazer. Então, traga essa reflexão para você. Como que você pode ser um líder servidor, né? E aí, alcançar a sua alta performance. Gente, um beijo grande, muito bom estar aqui, Jaque, que bom você aqui de novo, seja bem-vinda. Um ótimo, deixa eu ver, hoje é terça-feira, uma ótima quarta, amanhã a gente está junto de novo.
E amanhã a gente vai falar de programa 360, né, a formação de consultor empresarial, ou seja, uma nova oportunidade de trabalho, uma carreira de sucesso, através da metodologia Programa 360, que te traz resultado, felicidade para as pessoas nas empresas. Então é algo bem legal. Se você quiser conhecer, amanhã às 18 horas a gente está junto. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso. Até amanhã. Tchau, tchau.